Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui no estúdio o prefeito de Matheus Leme, Júlio Fares, do PSD. Prefeito, bem-vindo, viu? Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui na Rádio Super, né? Aproveitar para parabenizar a Sempre Editora, né? Ontem completou 30 anos, né? De jornalismo sério, dinâmico, responsável, né? Sem dúvida nenhuma soma muito para o crescimento de Minas Gerais. E por falar em crescimento de Minas Gerais, a gente sabe da necessidade da união, né, dos prefeitos da região metropolitana para isso, para alavancar a economia. Qual é o maior desafio metropolitano no que diz respeito a Matheus Leme, prefeito? O maior desafio metropolitano, eu acho que a gente conseguir fazer um desenvolvimento sustentável na nossa região. A gente vê que no passar dos anos, as grandes cidades conseguiram ter um desenvolvimento maior do que as pequenas, né? E hoje as pequenas cidades ficam prejudicadas por isso, principalmente na falta de geração de emprego e renda nos municípios. Ô prefeito, o senhor viveu, como todos os prefeitos de Minas Gerais, uma série de dificuldades com atrasos em repasses do Estado, principalmente no ano passado. Como é que está a situação de Matheus Leme atualmente? Nós passamos por um momento muito difícil, né? Eu falo que foi uma tempestade muito grande para os municípios. Matheus Leme não foi diferente, né? Uma prefeitura que arrecada 70 milhões por ano, com uma cidade com certeza com mais de 40 mil habitantes. Eu tenho certeza que isso vai ser confirmado ano que vem pelo IBGE, né? Com uma extensão territorial muito grande. Matheus Leme tem 303 quilômetros de extensão territorial, quase o mesmo tamanho do município de Belo Horizonte, né? Então muita estrada rural, muita coisa para ser feita e arrumada. Passamos por um momento muito difícil. A dívida do Estado com a prefeitura de Matheus Leme é de 14 milhões 380 mil reais, muito dinheiro para o nosso município, mas a gente conseguiu manter os salários em dia e fornecedores em dia. E a partir desse ano, desde fevereiro, o pouco do dinheiro da prefeitura do mês ele chega de forma integral. A gente conseguiu criar aí alguns programas que estão mudando a vida da cidade. Por exemplo? Nós temos 3 programas que são os mais importantes, né, e que mais afetam diretamente a vida do cidadão, que é o Pro Asfalto, um programa de asfaltamento municipal da nossa prefeitura, onde que a gente propôs até o final do ano que vem fazer 80 ruas asfaltadas. Já temos hoje 44 ruas asfaltadas, 49 mil metros quadrados de asfalto aplicado, e eu acredito que conseguiríamos bater muito essa meta, e provavelmente a gente fará 120 ruas, e a proposta foi de 80, de uma forma inovadora, com usina de asfalto da prefeitura, um asfalto que é fabricado por nós mesmos, em parceria com algumas empresas que doam areia ainda para a prefeitura, mineradoras que sobra essa areia da lavagem do minério, onde que a gente consegue fazer um asfalto com custo de 30% do asfalto convencional, se a gente fosse comprar. Então já tem uns 6 meses que a prefeitura de Matheus Leme, de segunda a sexta-feira, asfalta ruas. E vamos assim até o final do ano que vem. A infraestrutura é o maior problema da cidade, prefeito? Além da pavimentação asfáltica, o que o senhor elegeria mais como desafio, como problema que Matheus Leme tem a enfrentar do ponto de vista da infraestrutura? Sem dúvida nenhuma, infraestrutura é o maior problema de Matheus Leme. Na década de 70 e de 80, Rodrigo, vários bairros foram construídos, né, em Matheus Leme, mas de forma assim precária. A pessoa comprava uma área, uma fazenda, aprovava esse loteamento na prefeitura, abria as ruas e não fazia mais nada. Não tinha energia elétrica, água, rede de esgoto e nenhum tipo de pavimentação. Com o passar dos anos, a energia elétrica veio para todos os bairros, com aqueles programas Luz para Todos. Mas a rede de esgoto, mais de 30 bairros de Matheus Leme não tem. Água potável encanada, mais de 20 bairros não tem. E pavimentação, uns 30, 40 bairros sem pavimentação. O total de bairros de Matheus Leme são 66. Então, metade da cidade aí brincando, ou até mais. Até mais. E a gente fez uma parceria também com a Copasa, onde que a prefeitura está investindo 5 milhões de reais, a Copasa mais de 10 milhões, onde quem está levando água potável encanada para todos os bairros de Matheus Leme. As obras começaram no final do ano passado e vão ser de forma contínua, bairro a bairro, com previsão para terminar em 2023. Da mesma forma também com a rede de esgoto. Começaram já as obras nesse ano, bairro a bairro também, e a previsão para o município todo de Matheus Leme e os distritos também ter rede de esgoto até 2024. Então eu falo que esses 3 programas, eles estão mudando a história de Matheus Leme e reflete diretamente na qualidade de vida da população. E por falar em infraestrutura, prefeito, queria falar também da MG 050, que corta, né, Matheus Leme, é uma importante via ali de ligação. Tá faltando passarela lá, é isso? Tá sim, Adriano, um problema sério com a MG 050, desde o nosso primeiro dia de mandato a gente vem tentando resolver as coisas, dialogar. Fiquei 6 meses tentando resolver isso de forma amistosa com eles, mas em junho de 2017 nós entramos com a primeira ação de uma prefeitura
contra a primeira PPP, Parceria Público-Privada de Minas Gerais, né? Uma ação com vários pontos, com um valor de 50 milhões de reais, onde que depois dessa ação a Nascentes das Gerais deu uma acelerada nas obras, concluiu 90% das obras já, mas falta passarelas, principalmente ali no bairro, entre o bairro Mangabeiras e o bairro João Paulo, né? Em frente tem um supermercado BH, tem um trânsito grande de pessoas e infelizmente nem CETOP, nem DR, nem Nascentes das Gerais resolveu o nosso problema lá ainda. Nesses últimos anos nós tivemos em média de 20 atropelamentos lá e em torno de 11 mortes. Nesse pedaço, que é um trecho curto, posso falar que ali virou uma rodovia da morte. Pois é, prefeito. E o que a concessionária alegou para o senhor? Já que esperava-se que esses trabalhos fossem feitos com mais celeridade, inclusive até a duplicação daquele trecho que passa ali por Matheus Leme, as obras também foram extremamente lentas, né? Extremamente lentas. Ficaram 8 anos fazendo obras e não acabavam. Eu vi relato de gente que fechou comércio ali nas marginais porque não conseguiu sobreviver por causa da poeira, da dificuldade de acesso. Muito. Foram 8 anos ali fazendo as obras que não acabavam, nunca não findavam, atrapalhando comerciantes, prejudicando a população, matando tanto os motoristas lá como pedestres também que atravessavam a rodovia. E aí foi a nossa primeira briga, né? Logo em junho de 2017, primeira ação judicial, cobertura geral da imprensa mineira, isso repercutiu muito, né? E aí a Nascentes Gerais ela deu uma acelerada na obra, quase toda concluída, mas ainda faltam alguns pontos para ser resolvidos e principalmente passagem de pedestres, passarelas. Nesse ponto específico eu estou falando do bairro João Paulo ao Mangabeiras, é um absurdo o que vem acontecendo lá, sabe? Vários ofícios nossos, várias reuniões, a Nascentes das Gerais nem nos responde, quem responde a gente é o CETOP e o DR, a Nascentes Gerais nem nos responde e infelizmente ainda nós não tivemos uma decisão judicial do processo, mas temos que resolver esse problema porque as pessoas estão morrendo ali. E olha, deixa eu até falar uma coisa aqui que é importante de ser registrada, porque a Nascentes das Gerais, essa concessionária, ela cobra um pedágio alto, mais de R$5 atualmente. R$6,20, tá dizendo o prefeito aqui, por uma rodovia que ela é duplicada, nem até Itaúna ela está completamente duplicada ainda, né? Porque as obras ainda estão terminando e ela vai até praticamente a divisa de Minas com São Paulo, na região ali de São Sebastião do Paraíso. Você paga mais de R$6 de pedágio para isso. Essa parceria público-privada foi uma porcaria que foi feita no governo do então governador Aécio Neves. Feito parêntese. Pois é, prefeito, e falando, nós recebemos aqui o prefeito de Lagoa Santa, ele falou bastante sobre esse diálogo, né, entre os prefeitos que compõem o colar metropolitano, a região metropolitana, a necessidade dessa conversa. Como que o senhor avalia esse contato, essa interação, essa mobilização entre os prefeitos da região metropolitana em prol dos projetos até para aquecer a economia do estado? Adriana, avalio de forma muito importante. Eu acho que todo esse sofrimento que nós passamos nos 2 primeiros anos de gestão, principalmente no ano passado, com o sequestro do governo, e eu falo que foi um sequestro, além de ilegal, covarde, porque você sequestra o dinheiro da prefeitura, você está sequestrando o dinheiro da população, porque as pessoas moram na cidade. E se o dinheiro não chega até a prefeitura, a gente não consegue oferecer um bom serviço, um serviço de qualidade para os moradores. Então nós sofremos muito com isso, e os prefeitos tiveram que reinventar, fazer milagre para manter as prefeituras funcionando, né? No norte de Minas, algumas até chegaram a fechar por dificuldades financeiras. Esse sofrimento todo fez a gente ficar mais unido. Isso não só na região metropolitana, em Minas Gerais inteiro. E Matheus Leme, a gente participa de forma bem ativa da MM e da Grambel, né, que é da região metropolitana. Então a gente precisa realmente assentar, tirar do discurso essa questão de fazer o desenvolvimento metropolitano e começar a colocar ele em prática. A gente precisa fazer isso, porque quem tem a ganhar com isso são só as cidades da região metropolitana e a população. Então isso é extremamente necessário. Agora que está passando um pouco o sufoco da falta de recurso, do sequestro, a gente está conseguindo mais pensar e articular em cima disso. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, prefeito? Combinado. Para começar, maior desafio metropolitano de Matheus Leme, prefeito? Infraestrutura. Concessionária da MG 050. Um problema. Governador Romeu Zema, melhor ou pior que Pimentel? Melhor. Atrasos em repasses. Graças a Deus, esse fevereiro acabou, mas foi uma grande dificuldade e, como eu disse, um grande absurdo, forma ilegal e covarde. Júlio Fares vai ser candidato à reeleição em 2020 em Matheus Leme? Estamos discutindo isso ainda com o nosso grupo político, mas uma boa possibilidade. Governo Bolsonaro. Aprovo algumas medidas, você aprova outras, mas acho que está sendo positivo.
Conversamos no Café com Política de hoje com o prefeito de Mateus Leme, Júlio Fares, do PSD. Prefeito, agradeço muito a participação do senhor aqui no nosso Super N. Volte mais vezes, um ótimo dia. Obrigado, Adriano. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço pela oportunidade. Prazer